Esse vídeo é sobre as coisas do alto. Então, se você já não curte a palavra de Deus, você já pode se retirar. Beleza? Falou, fique com Deus. E para quem ficar, boa meditação das coisas do alto. Diga-nos, não é contra a nossa lei sermos obrigados a pagar impostos ao imperador romano? Dê-me uma moeda. Jesus, fale conosco! De quem são o nome e a cara desta moeda? De César! Então deem a César aquilo que é de César, e a Deus aquilo que é de Deus. Pai do Senhor, tudo bem? Tá aí ainda? Poxa, amanhã não fui porque eu pensei que eu ia poder fazer uma homenagem pra senhora hoje. Porque hoje era o dia da minha cidade, tinha reunião, né? Eu pensei que o Valber ia ter uma oportunidade lá na congregação. Eu ia aproveitar a oportunidade para fazer uma homenagem pra senhora. Acredito que esse tempo todo que eu conheci o congregação, eu estava frequentando a congregação de Deus, frequentando a escola bíblica. Falar que estava dando oportunidade para cuidar de frequentando a escola bíblica. Eu fui conversar com ele depois, né? Uma menina lá chegou lá hoje. A menina nem frequenta. Ele já deu oportunidade. A menina chegou hoje. Essa menina nem frequenta, já deu oportunidade. Sabe? Sempre uma história. Fazer umas coisas lá para ele, isso daí, né? Aí ele, não, você quer dar uma oportunidade para você homenagear sua mãe? Eu falei, não quero não. Desse jeito, né, mãe? Vai querer, sabe? Então, assim, o que mais doeu é que eu não fui aí pra casa do Ira por causa disso. Entendeu? E se eu soubesse que ia ser desse jeito, eu estaria aí com vocês. Eu só deixei de estar aí, mano, porque eu queria fazer essa homenagem especial no dia do seu aniversário. Crucifiquem-no! Crucifiquem-no! Aí eu falei umas coisas com ele, eu falei, tem 2 anos praticamente que eu tô aqui, você nunca deixou de dar uma saudação. Pessoa que é o Brelei toda hora tá falando, quando a pessoa não fala, você joga pro outro. Se fosse eu, você não deixava não, perdeu a oportunidade, você colocava outra. A menina acabou de chegar e você já tá dando a oportunidade pra ela cantar. Eu falei pra Deus, eu vou deixar pra minha mãe. Eu pensei que ia poder fazer uma homenagem pra ela, sabe? Eu falei pra ele, tem gente que me pergunta se eu não vou pregar aqui. Aí eu falei assim, depende do pastor. A pessoa ainda me falou, não, o pastor não, é o Valber, sabe? Você endurece o coração, falei pra ele, falei umas coisas pra ele. Não com raiva, não com agressividade, até com tristeza, né? Falei umas coisas lá pra ele lá, desculpa, não sei o que. Você não quer agora não? Você não quer no próximo dia? Eu falei, não quero não. Vontade assim. É sempre a panelinha, é sempre esse panelinha. Deus não sabe quem tá pregando, orando, não. Se consagrando. Falei pra ele, quando tava aqui à noite, quem é que ficava orando aqui à noite aqui? Antes mesmo de você orar aqui à noite, quem vinha orar à noite aqui, buscar Deus, estar nos trabalhos? Ontem mesmo. Eu estava na congregação, tinha que só mais uns 2 jovens estavam lá. Esses que ele deu oportunidade nem estavam na consagração, não, sabe? Mas eu tô firme. Te amo. Beleza? Se 2 pessoas estão conversando, você chegaria sem pedir licença para poder orar nessa pessoa? Você acha que se uma pessoa estivesse conversando com alguma autoridade, você chegaria sem pedir licença e oraria para essa pessoa que está conversando com a autoridade, no caso um governador, um prefeito, um pastor presidente, quem sabe até o presidente de uma nação, do Brasil? Você chegaria para conversar com essa pessoa sem pedir licença? Você chegaria para orar, você bem direto aqui, sem pedir licença, ou você esperaria primeiro a pessoa conversar, terminar a conversa,
e depois ir orar por essa pessoa. A gente vive hoje uma falta de ordem, decência no culto a Deus, em principal em relação à oração. A pessoa está lá orando, falando com Deus, a autoridade máxima, a autoridade suprema da terra e do céu, e as pessoas não têm respeito de você estar ali orando e falando com Deus. Você está falando com Deus, você não está falando com homens, com autoridades que vem e vai. Você está falando com autoridade permanente, autoridade de Deus. É interessante que pessoas que não congregam, que não frequentam igreja, que não tem posição, que não é líder, se eles veem uma pessoa orando, eles têm uma reverência. Pessoas têm um respeito. Tem pessoas que entram numa congregação, ela tem um respeito, ela tem uma reverência ali com aquele lugar. Mas pessoas dali, líderes, não têm respeito. Vai acostumando, parece que está entrando em qualquer lugar, menos na casa de Deus. Parece que está em qualquer lugar, menos diante do Senhor. A pessoa está lá orando, falando com Deus, buscando a Deus, e uma pessoa chega e começa ali a orar em cima de você, você dialogando com Deus. Eu não estou falando aqui da pessoa não poder orar sobre a outra, mas eu acredito que tem um momento e a hora adequada para isso. A pessoa já está falando com Deus, aí a pessoa chega lá na pessoa e começa a orar em cima da pessoa, tocando na pessoa, atrapalhando a sua oração com Deus. Imagine você conversando com alguém, com seu pai, com sua mãe, que é uma autoridade sobre você, o seu chefe, e de repente uma pessoa começa a falar no contexto de estar orando, e você não consegue mais ali dialogar com a outra pessoa. Você não consegue mais dialogar. Você está conversando com uma pessoa, e uma pessoa começar a orar, você não vai conseguir dialogar com outra. Você vai falar com outra e a outra aqui orando em cima de você. Ou se você está conversando com uma pessoa e a pessoa chega para conversar com... Eu estou conversando aqui com você aqui. Vamos supor que se fosse meu pai, minha mãe, meu chefe, um presidente de uma congregação, um presidente da república. E eu estou aqui conversando com você. Eu te devo reverência. Eu te devo respeito por você ser uma autoridade. Aí eu estou aqui conversando com você. Aí uma pessoa vem aqui e começa a conversar comigo. Aí eu viro. Aí eu começo a conversar com a outra e te deixa ver navio. A gente quando está de joelho, gente, a gente está orando, a gente está falando com Deus. Se Deus mandou você orar por mim ou por outro, espera a pessoa levantar da oração. Ou você pode orar lá de onde você estiver. Você pode orar por outra pessoa lá no seu quarto, na sua casa. Está na congregação, você pode escolher um lugar na congregação e interceder por essa pessoa, se é só orar. Agora, se for um recado de Deus, se Deus está mandando você entregar o recado, aí é outra situação, porque você está ali de joelhos, orando, falando com Deus, e daí a pessoa vem trazer a resposta daquilo mesmo que você está orando. Aí é uma situação diferente. A pessoa está pegando um recado, uma profecia de Deus. Agora, orar por orar, a pessoa já está orando. A pessoa está falando com Deus. Eu estou falando com Deus. Isso eu falo quando vem para orar. Fora pessoas que vêm para dar recado ou pedir oração. Nesses dias mesmo, eu cheguei num obreiro. Já 2 vezes aconteceu, eu dobrar meu joelho. Uma vez ele chegou, irmão, e eu orando por uma situação crítica. Orando por uma pessoa que eu amo muito, que eu gosto muito, buscando aquela convicção, que você tem que estar orando até gerar uma convicção no seu coração, uma fé. Ora aí pelo pastor, que o pastor está passando uma grande luta. Não era algo que ele poderia pedir antes, não era algo que ele poderia pedir depois. Ele não poderia escrever um bilhetinho, não, mas a pessoa tem que ir quando você está orando e atrapalhar o seu diálogo com Deus para pedir oração por alguém que ele mesmo podia estar orando. Naquele tempo que ele está ali para pedir oração, ele podia estar lá no banco dele, lá, dos obreiros, e orando. E esse mesmo irmão, em outra vez, estou lá orando de joelhos, buscando a Deus, diante do Senhor, apresentando ali pessoas queridas, pedindo a bênção do Senhor. Esse irmão me tocou no meu ombro, eu fiz um sinal para ele esperar.
Ele não se dando por satisfeito, ele começou a me sacudir, eu fiz um sinal para ele esperar, afastei um pouco, para ele entender que era uma situação urgente a qual eu devia orar. Aí ele não satisfeito, veio no meu ouvido e falou assim, ora pelo trabalho de evangelismo. Aí o que eu fiz? Em uma oportunidade eu encontrei ele e falei, irmão, quando eu estiver orando, falando com Deus, e o irmão tiver algum recado, quiser pedir oração, o irmão deixa um bilhetinho, ou deixa eu terminar de orar, ou fica me esperando antes, porque geralmente eu chego mais cedo na congregação para orar, então chega mais cedo e me espera e pede oração, irmão. Mas não na hora que eu estiver orando, irmão. Na hora que eu estiver orando, deixa eu orar, deixa eu falar com Deus. Às vezes eu estou precisando ali. E às vezes você está gerando aquela convicção, a pessoa vem e te atrapalha. E ontem foi ter um dia com Deus na congregação, aí eu estou ali orando, buscando a Deus, a esposa desse irmão veio e começou a orar em cima de mim. Eu falei, meu Deus do céu, que falta de respeito, Senhor. Sabe, você está ali diante de Deus, gente, você está ali orando. Ah, mas Deus mandou. Ué, mas naquela hora você já está falando, a pessoa já está falando com Deus. Eu lembrei de uma situação. Eu fui visitar uma congregação, não é onde eu estou hoje, eu estava lá, aí a pastora, né, a esposa do pastor, melhor dizendo, estava pregando. Aí uma irmã saiu botando a mão na cabeça das pessoas e orando, que às vezes você não conseguia ver a irmã pregando e não conseguia ouvir porque ela estava orando pelas pessoas. Aí quando ela chegou em mim para orar, Deus mandou orar pelas pessoas aqui, irmão. Aí eu falei para ela assim, na hora da pregação, irmã, Deus mandou a irmã orar na hora da pregação, não pode esperar terminar a pregação não, para a irmã orar pelas pessoas. Eu não falei que não foi Deus, eu não disse que não foi Deus, eu só disse que se não podia esperar. Não, mas Deus mandou agora. Eu falei, irmão, quando Deus está falando, o que o homem faz? Aí ela se cala. Eu falei, pois é, você está lá pregando, quem é que está falando lá? Aí ela ficou meio sem jeito. Eu falei, não, depois a irmã pode orar por mim, agora eu quero... E ali naquele diálogo já estava atrapalhando eu ouvir a mensagem, e já estava atrapalhando os outros. Ela já estava atrapalhando já o culto. E essas pessoas acham que estão sendo direcionadas pelo Espírito Santo. Você está falando com Deus, você está com diálogo com Deus, e a pessoa acha que o Espírito Santo vai atrapalhar o seu diálogo com Deus. O Espírito Santo vai atrapalhar você de ouvir Deus, porque quando você está ali orando, Deus está falando com você também ali. Às vezes Deus fala até dentro das nossas próprias palavras, daquilo que nós estamos ali orando, nós estamos buscando uma convicção. Então quando você está orando, o Espírito Santo te dá uma direção, um foco, e tem pessoas que se distraem com isso, e perde a direção da bênção, que Deus está pronto para te entregar. Às vezes eu vejo até com o pastor está lá chorando, orando, com o olho fechado, aí o obreiro chega lá com um bilhetinho, com carta de apresentação. Será que não pode esperar o pastor abrir o olho? Espera um momento que ele está mais assim, olhando para as pessoas, e atrapalha a oração. Eu já vi, a pessoa vai orar no microfone, e tomar o microfone da pessoa para apresentar alguém que está chegando na congregação, que tem título, que tem aparência, ou que é parente. Gente, a pessoa está orando, a pessoa está falando com Deus. Você toma o microfone da pessoa para apresentar a pessoa que está chegando no culto, a pessoa está orando, está falando com Deus, gente. Irmãos, então quando a Bíblia fala sobre ordem e decência, é sobre essas coisas. Há um momento certo e adequado para certas coisas que às vezes o próprio Deus pode ter te pedido. Eu não estou achando ruim da irmã vir ter orado. Eu preciso de oração, eu preciso da intercessão do Espírito Santo, eu preciso das suas orações se você é uma pessoa que ora. Mas eu não preciso que você atrapalhe a minha oração com Deus, eu não preciso que você atrapalhe o meu momento com Deus. Então era algo que ela poderia ter feito depois, ou quando eu estivesse sentado. Irmão, eu posso orar pelo irmão? Irmão, Deus mandou eu orar pelo irmão. E orasse por mim, mas na hora que eu estou falando com Deus. Irmãos, façamos uma reflexão, irmão, de ordem e decência, da verdadeira reverência a Deus, irmão. E não seja guiado por espíritos enganadores, seja guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não é bagunça, o Espírito Santo não é desordem. Onde eu congrego, tem 2 anos que eu voltei a congregar ali.
E eu não frequentava a escola bíblica por certos acontecimentos que aconteceram comigo. Falei com o líder, né, expus toda a situação. Ele falou, não, se eu fiz isso mesmo, me perdoa. Eu falei, não, se não, pode perguntar para os jovens lá, que os jovens sabem da congregação. E fiquei bastante tempo sem frequentar a escola bíblica, mas com desejo de frequentar. A Bíblia fala que Davi foi perseguido por Saul, mas ele queria estar na casa de Deus, ele queria até morar. Ontem o pastor pregou até sobre isso, foi uma benção. E Davi não queria visitar a casa de Deus não, ele queria morar lá, porque ele estava impedido de estar lá. Então eu fui impedido de estar em escola bíblica durante um tempo. Aí fui orando, Deus foi dando graça, e eu resolvi voltar a participar. Hoje é a terceira escola bíblica que eu estou indo. E é o mesmo líder que está lá. Falei, Senhor, eu vou. O senhor já sabe que eu passei, ele também já sabe, enfim, ele já se desculpou. Aí ele falou que não dá murro de ponta de faca 2 vezes. Eu falei, beleza, né? Vamos ver se ele mudou a atitude dele para comigo. Aí, hoje é o terceira escola bíblica e hoje é o culto de mocidade. E hoje é o aniversário da minha mãe. E eu pensei, poxa, esse tempo todo que eu estou aqui sem vir na escola bíblica, mas firme nos cultos. E ele sabe, firme nas orações da madrugada, ele sabe. Mesmo antes de eu ter me afastado ali da congregação, ele conhecia de eu orando ali de madrugada, buscando a Deus. Eles estão orando lá de noite, mas eu sou numa situação que eu orando ali, nem eles oravam ali, não tinha nem vigília. E eu já estava ali orando na madrugada, buscando a Deus. Enfim, mesmo assim não tinha oportunidade. Pessoas me perguntavam, irmão, quando é que você vai pregar aqui? Aí eu, irmão, quando Deus tocar no coração do pastor. Aí os irmãos, do pastor não, do líder tal. Aí eu ficava na minha. As pessoas me perguntam, irmão, você não vai pregar aqui não? Eu quero ouvir irmão pregando. Mas eu na posição. Aí, hoje o culto da mocidade, pensando que ia ter oportunidade. 2 anos já que eu tenho ali que eu voltei a congregar. Todo mundo ali conhece meu testemunho, os jovens. Todo mundo sabe quem eu sou. O que eu sou aqui, eu sou em casa, eu sou em qualquer lugar, todo mundo sabe. E ele não deu oportunidade. Nem para ler a palavra, nem para pregar. Eu fui conversar com ele. Expliquei os acontecimentos passados, as humilhações que ele já me fez passar ali. Ele falou, não, mas isso aí nós já resolveu. Beleza. Mas quando a gente pede perdão é para não fazer de novo. Porque se fazer de novo, então não resolveu. Jesus perdoa o pecador. Mas se o pecador continuar no pecado, vai ser condenado. Cada vez que nós pecarmos, nós temos que pedir perdão e consertar e buscar não cometer mais. Falei, poxa, tem quase 2 anos que eu voltei a congregar aqui, você não me dá uma oportunidade para dar uma saudação. E hoje é o aniversário da minha mãe. E eu queria aproveitar a oportunidade e fazer uma homenagem para ela. E eu estou vindo aqui, o senhor não me dá oportunidade nem para dar saudação. Quando é filho de obreiro, não é desse jeito. Se uma pessoa que o senhor escolher não vir naquele culto, o senhor joga no outro. Se fosse comigo, o senhor não faz isso. Aí ele falou, não, mas é que eu estou dando oportunidade aqui para quem está frequentando a escola dominical. Falei, pois é, mas tem uma jovem que ela chegou hoje e o senhor já deu oportunidade para ela. Aí ele ficou meio sem jeito de falar. Eu falei, se eu fosse filho aí do pastor presidente aí, o senhor já teria me dado oportunidade. Se eu fosse filho desses obreiros aí, o senhor já teria me dado oportunidade. Porque eu já disse, o que falo aqui, falo na frente. O que eu não posso falar na frente da pessoa, não falo em lugar nenhum. E, mais uma vez, o Senhor, com as mesmas atitudes de antes. E uma pessoa dessa quer que eu frequente escola dominical, irmão? Para que frequentar a escola dominical? Para que participar? Participar para ter oportunidade? Eu falei para ele, eu falei assim, é tudo panelinha, né? Falei para ele, eu falei, tudo é panelinha, né, irmão? Os pessoal do evangelismo lá, do culto de missão, só convida a panelinha do grupo de evangelismo. E tem outras pessoas evangelizando, pregando em vários lugares, visitando família, orando para os enfermos, mas não faz parte ali do grupinho, mas está fazendo o que Deus manda. Deus não sabe disso não, irmão.
Deus não sabe quem é que está evangelizando, quem é que está buscando, não. Ontem mesmo eu estava lá no dia com Deus, estava eu e acho que mais 2 jovens, e os que foram escolhidos nem estavam ontem, irmão. Ninguém está falando aqui, irmão, de merecimento, mas está falando aqui de ser sincero e verdadeiro com Deus e com o seu próximo. E as pessoas dessa vêm falar que não tem acepção de pessoas. As pessoas quer me convencer que são justas, irmão. Então, e fui ali detalhando para ele essas coisas. Não teve o que falar, né? Ainda pediu desculpa, perguntou se eu não queria oportunidade hoje para fazer essa homenagem à minha mãe. Eu falei, não, oportunidade assim? Não, oportunidade tem que vir de um coração voluntário. As coisas têm que sim. Deus se agrada de um coração voluntário. E eu falei, Deus já falou com o Senhor que é para me pregar, mas o Senhor endurece o coração. O Senhor endurece o coração. Desde quando eu cheguei ali é desse jeito. Desde quando eu cheguei. Não só eles. E eles sabem, pessoas eles sabem, que Deus falou que era para mim estar pregando ali, mas fulano não quis. Não deixou. Não deixou. Mas eu estou firme. Eu estou firme com Deus, estou firme com Jesus. Tem algum lugar, eu falei em um vídeo, a gente desanima com pessoas, mas não com Deus. Você pode desanimar com quem quer que for. Você pode desanimar com sua mãe, com seu filho, seu marido, sua esposa, seu pastor, seu líder, seu liderado. Você pode, qualquer pessoa aqui pode desanimar você, irmão. Mas Deus não te desanima. Jesus não te desanima. O Espírito Santo não te desanima. Por quê? Porque Deus não tem iniquidade. Deus não tem pecado. Então você não tem motivo para desistir de Deus. Você não tem motivo para desistir de Jesus. Você não tem motivo para desistir do Espírito Santo. Você não tem motivo para desistir de ser fiel, porque o Deus que você serve é fiel. O Jesus que morreu na cruz por você, ele é fiel. O Espírito Santo que foi enviado para te convencer do pecado, da justiça e do juízo, ele é fiel. E por causa da fidelidade dele, eu permaneço fiel, irmão. Porque eu amo Deus. Eu não estou servindo a Deus por glória e honra e louvores humanos, mas que isso fique de exemplo a todos os outros líderes, vocês que são injustos e fazem acepção de pessoas conforme as suas vaidades. Se a pessoa tem um filho, uma filha, e ele é obreiro, ele convida só filho e filhas de outros obreiros, para que no futuro convide o filho e a filha dele também para ter oportunidade. É sempre essa panelinha. Mas Deus está acabando com isso. Deus está acabando com essa farra das iniquidades e das injustiças. O servo de Deus sempre sofrer injustiças, mas não ficar injustiçados, porque há um Deus no céu que não comete injustiça e ele é justo. E você retorne para Cristo, você retorne para Deus. Deixe te injustiçarem, deixem fazer acepção de pessoas, deixem te maltratarem, te escarnarem, te zombarem. Deixem te jogar de lado, não importa. O que importa é você estar fiel com Deus, fiel com Jesus, fiel com o Espírito Santo. Deus não tem culpa das injustiças que você sofre. Muito pelo contrário, Ele te consola no meio das injustiças. Ele te consola no meio das iniquidades. Quando todos te rejeitam, Ele te ampara. Ainda que a mãe que amamenta o seu filho se esquecesse de ti, Deus não se esqueceu de você. Deus não se esquece de nós. E quando Cristo voltar e formos apresentar diante dele, cada um vai receber o que merece, conforme suas obras aqui na terra diante do próximo. Então trate-se de se fortalecer no Senhor, trate de se erguer e permanecer, e saiba que tudo isso é sinal de você estar agradando a Deus, porque os falsos sempre foram aplaudidos e os verdadeiros sempre foram escarnecidos. De Gênesis a Apocalipse está lá escrito. Não espere louvor e honra e glória de homens, isso vai te desanimar. Mas se você está esperando louvor e honra e glória de Deus na volta de Cristo, você nunca desanimará. Firme-se na rocha, firme-se em Cristo, não em homens, não em placas, não em denominações, não em títulos, não em oportunidades, mas se firme em agradar a Deus. Nem para ter isso, se afirme em agradar a Deus, porque você o ama, porque Ele o amou primeiro, antes de todos te amarem. Antes de você existir, antes do seu pai e sua mãe biológica existir, Deus já havia te amado e já havia preparado o Cordeiro para a salvação da sua alma desde a fundação do mundo. Então anime-se, erga-se,
Prossiga! O alvo não é as coisas da terra. O alvo é as coisas do alto. Fique com Deus e mais uma vez, boa meditação das coisas do alto. Corte as cordas. Você, carrega. Vamos. Vamos. Estas com certeza não são vestes comuns. Vamos fazer o seguinte. Vamos disputar. Vamos jogar sim. Quem começa? Anda logo com isso. Perdoe-os, pai. Eles não sabem o que fazem. Mostre os seus milagres. Salve a si mesmo, se você é o rei dos judeus. Ele salvou os outros. Que salve a si mesmo. Você não é o Messias? Salve a si mesmo e a nós. Você não teme a Deus? Nosso sofrimento é justo. Mas Ele não fez nada de mal. Lembre-se de mim, Jesus, quando o Senhor vier como o rei. Eu te prometo que hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Pai, nas tuas mãos, eu entrego meu espírito.
Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá.